No vídeo de hoje vamos analisar o TORD 11, o fundo imobiliário da Tordesilhas. Nesse vídeo vamos analisar aí o seu portfólio, os seus principais números e identificar se existe algum risco específico, já que esse fundo apresentou uma queda significativa recentemente. E aproveitando para conhecer melhor o nosso público, gostaria que deixasse aí nos comentários se você tem Tordesilhas na sua carteira ou se pretende adquirir e se foi atingido aí por essa queda significativa no valor da cota do fundo. Se gostar do conteúdo, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo o portfólio do Tordesilhas. Começando aqui pela posição em CRIs, que são os recebíveis imobiliários. E aqui a gente já vê o primeiro ponto importante aqui. A gente tem uma nota de rating lá no final. A gente percebe que 4 dessas posições, inclusive a posição GPK, que tem um percentual de 5,9% do patrimônio líquido, tem uma indicação vermelha. E basicamente essa indicação vermelha ela é baseada aí em alguns indicadores aí, seja razão de saldo devedor, faturamento e inadimplência. Portanto, é um ponto de atenção aí nesse momento, com taxas de juros mais altas e também aí com inflação que passou por um período aí de maior patamar, a gente pode ter pelo menos um risco aí um pouco maior nesses 4 devedores. Falando agora das principais posições dentro de recebíveis, a gente tem o Van Holding, que é um grupo, né, que tem 7 novos empreendimentos aí na área de lazer e turismo. O vencimento em 2027 e um cupom é uma taxa bastante alta de IPCA mais 12,5%. O seguinte é o GPK, inclusive está com essa indicação vermelha. São os projetos Bonavita, Termas e Gramado VV. O vencimento é 2025 e a taxa IPCA mais 11,5%. E o Hope, que também é na área de lazer e turismo. Então são três posições maiores aí voltadas para essa área de lazer e turismo. E a gente aí tem taxas de IPCA mais 9 e IPCA mais 12,4%. Essas são as 3 maiores posições ali. É uma carteira relativamente menor dentro de recebíveis imobiliários. Agora vamos falar de fundos. O TORD 11 tem alguns fundos, como se fosse um fundo de fundo. Ele apresenta aí 22% no SRVD 11, que é o fundo Serra Verde, 10,8% em lotes e 4,2% no XBXO11. Então, começando aí, o Serra Verde, ele é um fundo que apresenta aí um pagamento de dividendos muito irregular. A gente percebe que entre 2022 e 2023 só teve pagamento aí em 3 meses do ano passado. Olhando aqui o portfólio do fundo, a gente percebe aí que basicamente ele tem alguns ativos em operação que já foram entregues, um volume geral de vendas ali de quase 1,8 bilhões, e tem alguns ativos, o Acan, o Namaré Carneiros Resort e o Hidros Fase 1, que estão aí no processo de vendas e obras. E aí tem um pipeline de projetos em licenciamento no Rio Grande do Sul, Pernambuco, e alguns ainda na fase mais conceitual. Então trata-se de um fundo de desenvolvimento que tem aí um volume grande aí de obras e ativos sendo feitos. O próximo fundo imobiliário
é o XBXO11, que é basicamente aquele fundo do Nova Feira da Madrugada. E aqui estão algumas informações a respeito desse empreendimento. Inclusive, ele apresentou uma queda, fez apresentar uma queda significativa no HCTR11, que é um fundo que também tem uma boa exposição ao Feira da Madrugada. A quantidade de box pagantes, depois de atingir um pico lá em maio, ela vem em queda. A quantidade de lojas e fast food também apresenta essa queda. E com isso não poderia ser diferente. No último gráfico ali a gente observa ali o valor recebido de aluguel em queda. Então é um fundo que tem uma situação aí um pouco complicada e está levantando aí desconfiança por parte do investidor que a sua saúde financeira não esteja tão boa assim. Além de fundos, o Tordesilhas apresenta uma posição relevante em algumas equities. Então estão listadas aqui as 4 equities que o fundo possui maior participação. Vamos falar aí do Resort do Lago, que é a maior participação deles, e chama atenção ali especialmente o custo da obra e a execução da obra, que estão aí com os indicadores vermelhos, aquelas bolinhas vermelhas ali no acompanhamento. Então é um ponto aí de atenção para esse resort. Trata-se aí de uma multipropriedade de 31 mil metros quadrados na cidade de Caldas Novas, em Goiás. E a outra participação em equity também é uma multipropriedade com um parque aquático que fica na cidade de Caldas Novas, Goiás, com quase 63 mil metros quadrados. E aí o destaque negativo fica tanto para o custo e execução da obra quanto para a taxa de distratos. Então, são 2 empreendimentos assim que são pontos de atenção que o investidor precisa ter, principalmente nessa questão aí, são empreendimentos da mesma cidade, há um valor relevante investido, e será que existe tanta demanda assim para parques aquáticos nessa cidade, né? Tipo, podemos ter aí um risco excessivo na exposição dessas equities também. Resumindo o portfólio total do fundo, então ele tem uma participação de 42% nas equities, 40% nos fundos imobiliários e 17% no CRI. A grande parte, quase 80%, é no setor de hotelaria, temos 13% residencial e 46% dos ativos performados até o momento. A concentração geográfica também é um ponto de preocupação, como comentei agora há pouco. A concentração no estado de Goiás é de 70%, então é bastante relevante a concentração aí desses empreendimentos. Olhando a carteira de CRIs, a gente tem aí o cupom médio do IGPM mais 18%, e IPCA mais quase 12%. Então, essa é a carteira de CRIs, o indexador principal, 92%, está indexado ao IPCA. Ok? Vamos avaliar agora a demonstração de resultado do exercício. Um ponto que vale a pena chamar a atenção é essa comparação entre o primeiro semestre e o segundo semestre de 2022. O total de receita caixa no primeiro semestre de 2022 ficou na casa de 29 milhões. Já no segundo semestre, caiu para 5,6 milhões de reais. É uma diferença muito significativa. Agora, em janeiro de 23, ele já teve um resultado positivo, foi de 2.900, foi um bom valor, né? Vale comentar que em abril de 22 a gente teve o lucro aí puxado principalmente por compra e venda de fundos imobiliários. Então, mas fica esse alerta ali que a oscilação de resultado do fundo é bastante significativa. E com isso,
o fundo apresenta aí uma distribuição que oscila bastante, né? Ela chegou a ser de 23 centavos, mas caiu aí meses com 4 centavos. Então, ela tem variado muito a distribuição de proventos do Tordesilhas. E um ponto aí importante, e esse é o principal motivador aí que causou preocupação dos investidores recentemente, foi o fundo soltar a informação que, referente ao mês de fevereiro, portanto, o pagamento de março, não haverá distribuição de rendimentos. Isso se deve aí até por conta aí dessa insegurança em relação à saúde financeira de uma boa parte do portfólio do Tordesilhas. Então vale a pena ficar alerta aí, ver o desdobramento e eventuais aí consequências aí dessa situação toda envolvendo aí a carteira que compõe o Tordesilhas. Neste gráfico a gente observa a evolução tanto da cota quanto do volume negociado. Então a gente tem aí o fundo chegou num pico de 11,80 o valor da cota e aí o último dado desse gráfico 5,51, ou seja, uma queda muito significativa e consequentemente também o seu volume saiu de uma máxima aí de quase 2,5 milhões diários de negociação para ficar aí na casa dos 570 mil. Então, houve uma queda significativa nesse fundo como um todo. Vamos comparar ele com outros fundos mistos da Bolsa, né, comparando os principais números. Em termos de dividend yield, apesar dessa queda agora recente da não distribuição, ainda é um fundo que tem um dividend yield elevado, 17,6%, em comparação com 18,8%, é o maior número dessa lista. A sua relação preço e valor patrimonial está muito descontada, 0,36%. É um fundo que não apresentou aí crescimento em 3 anos, aí tivemos alguns exemplos de fundos com 20% de crescimento ao ano, também um crescimento muito relevante. A liquidez diária está baixa desse fundo, caiu para casa dos 500 mil, em comparação com outros fundos que passa até de 3 milhões. É um fundo que apresenta um número de cotistas elevado, 109 mil, principalmente por sua característica de ter o preço da cota mais baixo. Eles têm 0,5% em caixa, patrimônio de 500 milhões, e a sua taxa de administração é das taxas mais altas do grupo, aí 1,3% ao ano. Comparando o resultado de quem investiu há 1 ou há 2 anos nesse fundo, em ambas as situações a perda aí passa de 33 e 36%, né? Uma perda significativa aí de patrimônio para quem investiu lá atrás nesse fundo. O valor da sua cota na casa aí dos R$5, né? 4,99 é a última cotação. E a gente tem aí seu valor patrimonial na casa de 13,99, essa relação bastante descontada de preço em relação ao valor patrimonial. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no Tordesilhas. Do lado positivo, ele está com um desconto muito grande em relação ao seu patrimônio líquido, um dividend yield elevado no momento, mas vale aquele comentário que rendimento passado é diferente de rendimento futuro, não é porque ele apresentou esse dividend yield até agora que ele vai continuar apresentando. E é um fundo de grande número de cotistas proporcionalmente em relação ao seu patrimônio. Então é um fundo que desperta muito interesse do investidor. Compensação do lado negativo, é um fundo que apresenta uma exposição elevada a alguns ativos e uma concentração bastante grande. Tem alguns ativos com maus indicativos, então assim, são ativos aí que podem trazer problemas para o fundo em um futuro próximo. A queda de liquidez e o valor da cota também são aspectos negativos do Tordesilhas, então é um fundo que naturalmente, à medida que foi caindo de preço, foi deixando de ser tão atrativo assim nas suas negociações. E por fim, a última informação, né, mais recente do fundo, em que ele
afirmou aí que não vai ter a distribuição de rendimentos no mês de março, referente ao resultado de fevereiro. Portanto, trata-se aí de um péssimo indicativo para o investidor que foca aí o investimento em fundos imobiliários, principalmente nos seus proventos mensais, né? E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.